Daí, pessoal, mais uma resolução. Em uma pesquisa realizada com estudantes, verificou-se que 100 alunos gostam de estudar português, 150 alunos gostam de estudar matemática, 20 alunos gostam de estudar as duas disciplinas e 110 não gostam de nenhuma das duas. Quantos alunos foram os estudantes entrevistados? Bom, essa questão ela pode aí me levar à falsa impressão de que o total de estudantes entrevistados se refere à soma de 100 alunos mais 150 alunos, né, que gostam de matemática, mais 20 que gostam das duas e mais 110 que não gostam de nenhuma. Mas eu tenho que tomar um cuidado porque quando eu digo que 100 alunos gostam de português, deixa eu começar aqui, fazer uma espécie de rascunho. Ó. Se eu digo que de português eu tenho 100 alunos que apreciam, que gostam de português, e 150 alunos que gostam de matemática, eu necessariamente não preciso ter aqui 250. Isso por quê? Porque é bem possível, é provável, que eu tenha alguns alunos que gostam tanto de português quanto de matemática, e eles seriam contados duas vezes. Então esse é o meu cuidado na hora de executar para não realizar a soma simples aí entre esses valores. Continuando meu resumo, português são 100, matemática são 150, 20 alunos gostam das duas, ó, realmente, ó, eu tenho aqui o dado de que 20 alunos eles seriam contados duas vezes, eles gostam das duas. Então eu vou colocar aqui português e matemática, eu tenho 20 alunos. Então nota que esses 20 eles estão aqui porque gostam de matemática e esses 20 estão aqui porque gostam de português. Ok. E eu tenho 110 que não gostam de nenhuma. Nenhuma dessas duas, né? Pode gostar de geografia ou de biologia, enfim. Nenhuma das duas, eu tenho aí 110 alunos. Bom, eu posso fazer nessa questão, que ela é bem simples, fazer aqui um procedimento aritmético, né? Descontando 20 aqui da soma de 100 com 150 e depois somar no 110. Ou eu posso fazer por diagramas, que eu aconselho porque prepara o raciocínio para exercícios mais complicados, onde o diagrama ele se faz muito mais necessário. Então eu vou aqui utilizar diagramas. Eu vou abrir aqui dois diagramas, dois conjuntos. Deixa eu aqui diminuir um pouco da espessura. Vou usar aqui a cor azul para esse primeiro conjunto. E vou pensar que esse conjunto, então, é o conjunto para português. Vou replicar. Vou colocar aqui, ó, em região de interseção matemática. Observa que... Por que eu obrigatoriamente devo colocar com região de interseção? Porque eu percebo que eu tenho aqui, ó, 20 alunos. Se eu não tivesse nenhum aluno em interseção, não tivesse nenhum aluno que gostasse das duas ao mesmo tempo, eu poderia fazer esses dois conjuntos separados, que a gente chama de conjuntos disjuntos. Mas como eu tenho região de interseção, né, são 20 alunos, eu vou aqui então colocar esse diagrama de forma que eu perceba essa interseção. Vou botar uma outra cor para esse conjunto, então eu vou chamar de matemática. E eu tenho um terceiro conjunto, aí sim separado desses dois, que são para aqueles que não gostam de nenhuma das duas. Vou fazer aqui, fazer até um pouco menor, vou colocar separado, vou colocar também outra cor, que se refere aos que não gostam de nenhum. Então eu posso colocar que este aqui se refere a português, esse outro diagrama matemática, e esse terceiro eu vou deixar para aqueles que não gostam de nenhuma dessas duas. E agora eu parto para o preenchimento. Na hora de preencher os elementos ou as partes numéricas desses diagramas, é interessante que eu inicie sempre pelo miolo aqui, ó, pela região de interseção, sim, pela região máxima de interseção. Se eu tivesse três conjuntos, ó, com região de interseção, eu iniciaria pela interseção máxima, iniciaria pelo miolo aqui, pela parte mais central. Depois as interseções, vamos dizer assim, secundárias, e por fim a parte mais externa. Então eu começo preenchendo de dentro para fora. Bom, nessa região de interseção, portanto,
são aqueles alunos que estão nas duas ao mesmo tempo, que eu sei que são 20 alunos. Então, eu devo iniciar o preenchimento com esses 20. Ah, Sor, mas se o exercício não tivesse me dado esse 20, o que eu faria? Bom, como eu tenho que preencher inicialmente com a região de interseção, se eu não conhecesse numericamente essa quantidade, eu colocaria x. Então, em vez do 20, eu colocaria x para começar o preenchimento pela região de interseção, certo? Bom, então aqui eu tenho 20. Quando fala que são 100 em português, eu não posso colocar 100 aqui, porque na realidade eu ficaria com o português, olha só, tudo isso, 120. Então fica meio claro para mim que aqui deve ser 80 alunos, porque 80 com 20 vai fechar o 100 de português. Aqui é como se eu tivesse 80 menos 20. Ok, matemática a mesma coisa, eu tenho 150 para matemática, mas eu não posso colocar 150 aqui, porque eu ficaria com 170 em matemática. Então, aqui eu tenho que descontar esses 20 e eu fico com 130. Então, da mesma forma aqui, é o 150 descontando aquele 20. E agora sim, né, nenhuma das duas são 110, aí não tenho o que fazer, é só colocar aqui 110. E agora, estes alunos que gostam apenas de português, esses que gostam das duas e esses que gostam apenas de matemática, juntamente com aqueles que não gostam de nenhuma, resulta no total. E quando eu tenho essa armação assim pronta, com todos os espaços preenchidos, eu consigo responder qualquer pergunta que por acaso ele venha fazer no exercício. Se o exercício perguntasse, por exemplo, quantos estudantes gostam apenas de português? Pô, eu tenho calculado aqui, ó, apenas português 80. Ou apenas matemática, 130. Ou ainda, quantos alunos gostam de apenas uma disciplina? Bom, os que gostam de apenas uma, eu tenho 80 e aqui tenho mais 130. Somaria isso, né, 210. Eu tenho 210 alunos que gostam apenas de uma, ou matemática ou português. Então, eu consigo responder qualquer pergunta. E o total, inclusive, que se dá pela soma de 80 mais o 20, mais o 130 e mais 110. Isso vai me dar aqui 100, 230, 340 no total. Então, eu tenho 340 alunos, alternativa B. Ok? Então, era isso. Eu espero que esta resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.